Pode se assentar glorificando o nome santo do Senhor. E já vai pegando a sua ferramenta, vai pegando a sua Bíblia e abrindo comigo no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo de número 24. Nós iremos meditar nessa palavra. É um texto muito conhecido, mas todas as vezes que nós meditamos nessa palavra, o Senhor, Ele vigoriza a nossa fé, a nossa esperança. O Senhor, novamente, Ele nos direciona ao caminho. E que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa falar comigo e com você por intermédio desta palavra. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. A minha tradução é a NVI, mas eu peço que você acompanhe comigo o que está escrito na sua Bíblia. Amém ou não amém? Todos encontraram, então diga luz e graça. Com mais ânimo, nós estamos na casa do Senhor. Diga com vontade, crente, luz e graça. Aleluia, a luz do Senhor é lâmpada para os seus pés e a graça dele te alcançou, meu filho. A partir do momento que o Espírito Santo raptou o seu coração e trouxe ele para a sua presença, amém? A palavra do Senhor vai nos dizer assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam sobre tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecido e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe dizendo: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele é um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós, que esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram até o sepulcro de manhã bem cedo e não encontraram o corpo dele, e voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram: ele não está aqui, ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. E eles lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer que tudo o que foi dito pelos profetas aconteceria? Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado ao qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, e quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partindo-os-lhe deu. Então os olhos dele foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu. Perguntaram um ao outro, aleluia, perguntaram um ao outro. Quando eles estavam na mesa, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles e disse: não estava queimando os nossos corações enquanto ele nos falava no caminho e expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Aleluia! Quando nós meditamos nessa palavra, nós precisamos entender qual é o contexto do que estava acontecendo aqui.
A Bíblia vai dizer que após Jesus ter sido capturado, julgado, condenado e morto na cruz do Calvário, os discípulos se encontravam com muito medo. E os evangelhos vai dizer que após a morte de Jesus, antes da sua ressurreição, os discípulos estavam dentro das suas casas com as portas trancadas, porque eles temiam que da mesma maneira a qual capturaram e matavam Jesus, assim também fariam com aqueles que seguiam a Jesus. Mas nós lemos aqui no texto que passado 3 dias houve-se ali alguns rumores de que algo sobrenatural havia acontecido. As mulheres foram até o sepulcro no domingo pela manhã, talvez temerosas, talvez tristes ainda, mas quando elas chegaram até a frente do sepulcro, perceberam que a pedra que tampava, que dava acesso ao sepulcro não estava mais ali, e que Jesus não estava mais dentro daquele sepulcro, ao contrário. Os evangelhos vão dizer que os anjos disseram assim para as mulheres: por que procurais um vivo entre os mortos? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E a Bíblia continua dizendo que agora aquelas mulheres cheias de fé, aquelas mulheres extasiadas por aquilo que acabaram de ouvir e ver, voltam correndo para anunciar aos discípulos que Jesus de fato havia ressuscitado. Pedro, que havia negado Jesus, João, que acompanhou a crucificação de longe, esteve até o final, e tantos outros discípulos correram até o sepulcro para certificar de que de fato esta notícia era verdadeira ou não. E quando chegaram ali, não viram o corpo de Cristo, porque ele havia ressuscitado dentre os mortos. Aleluia! Mas esses 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús participaram de todo o ocorrido desde o início do ministério de Cristo, quando ele ensinava, quando ele pregava, quando ele falava acerca do reino de Deus. Eu creio que esses 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, que a Bíblia não vai mencionar o nome, mas vai frisar que eles eram discípulos, e eu preciso te lembrar que é considerado discípulo aquele que copia, que imita, que tenta ser igual ao seu mestre. É considerado discípulo aquele que aplica os ensinamentos do seu mestre. Então, se a Bíblia está dizendo que estes 2 eram discípulos, mesmo estando indo para outro lugar, eu creio que eles caminhavam com Jesus, que eles aprenderam com Jesus, que eles receberam também milagres da parte de Jesus. Mas as notícias de que Jesus havia sido ressuscitado não cativou o coração desses discípulos, porque a Bíblia diz que eles saíram de Jerusalém e foram a caminho de um povoado chamado Emaús, entre 11 e 12 quilômetros de um povoado a outro. E durante o percurso, durante o caminho, esses 2 discípulos, eles conversavam a respeito do que havia acontecido há 3 dias atrás. Talvez mesmo com as notícias dos próprios discípulos que andavam com ele também, mesmo sobre a notícia das mulheres que Jesus não estava mais ali dentro do sepulcro, algo no coração desses discípulos não o motivaram a crer. Porque existem pessoas que só conseguem crer como vê. Aí a gente vai dizer que este é o crente Tomé, que só consegue acreditar nos milagres e na palavra de Deus a partir do momento que consegue visualizar com os seus olhos. Mas a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam como se elas já existissem. E esses 2 discípulos agora a caminho de Emaús, frustrados, desesperançados, desacreditados, porque aquele a quem eles seguiam durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus, agora havia morrido, tinha sido crucificado. E talvez a expectativa que esses 2 discípulos tinham em Cristo era algo que na mentalidade deles não aconteceu, e eu vou explicar o porquê. Os judeus esperavam de fato um libertador, um Messias que já era predito pelo Antigo Testamento. Então, na cabeça desses discípulos e tantos de outros, eles esperavam que o Messias, que o
Aquele não era o filho de João e Maria, que foi gerado através do Espírito Santo e que realizou tantas coisas. Cadê ele agora? Talvez durante o caminho, vamos pensar que 11 quilômetros de a pé, meu filho, não é uma andadinha rápida, não. E durante o percurso eles estavam se lamentando pela morte daquele ao qual eles acreditavam que viriam para atirar sobre eles o subjugo de Roma. Mas eles não entenderam que o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida. O reino de Deus é o próprio poder de Deus, aleluia, atuando a partir da concepção, aleluia, a renovação de uma mente por intermédio do Evangelho, quando nós entendemos de fato que aquilo que nós fazemos aqui irá destinar ou para o céu ou para o inferno, porque as coisas de Deus não são materiais e sim espirituais. Jesus, ele veio para apresentar o reino, Jesus veio para apresentar a eternidade, mas a mentalidade daqueles discípulos ainda estava naquilo que era material, circunstancial. E quantas vezes nós focamos a nossa energia e o nosso olhar naquilo que é circunstancial, naquilo que é material, nas promessas muitas vezes que nós esperamos, queremos viver aqui, enquanto Cristo tem a eternidade para a gente desfrutar com Ele lá. Só que muitas vezes quando nós focamos naquilo que é circunstancial e não naquilo que é eternal, nós fugimos ou tomamos a mesma rota que os discípulos, porque havia uma promessa, o próprio Cristo já havia dito que Ele morreria, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitaria, aleluia, para se cumprir toda a palavra, aleluia. E agora esses discípulos tristes, indo embora, indo para um lugar ao contrário da onde eles deveriam estar, agora começam um diálogo, talvez reclamando, talvez chorando, talvez pensando, sem esperança, porque agora Cristo morreu e agora? Mas mal eles saberiam que aquele mesmo que eles estavam falando no caminho seria o mesmo Cristo que caminharia do lado deles, aleluia, até chegar ao destino, porque havia um propósito para ser estabelecido na vida desses dois discípulos. E quantas vezes, igreja, nós tomamos o rumo da fuga e mesmo no percurso da fuga, o nosso Cristo está do nosso lado e nós não percebemos porque focamos naquilo que é circunstancial e não naquilo que é eternal, aleluia. Quantas vezes Jesus está do nosso lado, ouvindo o que nós falamos, ouvindo as nossas lamentações, as nossas murmurações, está caminhando conosco, está dizendo: até quando vocês continuarão sem entender? Até quando vocês não terão a sua mente renovada para entender que existem situações que são necessárias, aleluia, ainda que nós não entendamos agora, nós entenderemos depois. E eu fiquei pensando sobre isso, e a nossa frustração tem sido o maior motivo da nossa cegueira espiritual, porque muitas vezes nós colocamos a expectativa em Deus, como se Deus fosse obrigado a fazer aquilo que nós queremos e não a própria vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E essa era a situação desses discípulos a caminho de Emaús. Eles entenderam que Cristo viria de uma forma, que Cristo agiria de uma outra forma, e de repente tudo o que eles pensaram não aconteceu, e nós lemos isso na palavra de Deus. Quando Jesus se apresenta e começa a caminhar com eles, eles sem entender que era o próprio Cristo, eles ainda dizem assim a Jesus: você não sabe o que está acontecendo aqui, não? Será que você é o único visitante que não está ligado nas notícias, nas redes sociais? Aquele que foi predito pelos profetas, aquele que era o Messias, foi preso, foi crucificado, morreu. Você não está sabendo desses acontecimentos porque já fazem 3 dias. E muitas vezes quando nós esperamos algo e aquilo que nós esperamos não é alcançado, é um dos motivos que nós fechamos os nossos olhos e não entendemos que através da circunstância Deus quer trabalhar na nossa casa, na nossa vida, nos dar o crescimento espiritual e tratar na nossa cegueira espiritual também.
estamos cegos, Jesus caminha conosco. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso guia. E o propósito de Deus é não só fazer o caminho, mas Ele é o próprio caminho que vai nos levar à vida eterna, aleluia. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então existe um caminho a nós percorrermos, e este caminho não está fora de Cristo, porque Ele é o próprio caminho que vai nos levar à vida eterna. Só que esses discípulos, eles não estavam no caminho, eles estavam na rota de fuga. Só que na rota de fuga o caminho aparece para endireitar eles de novo ao propósito. Quantos estão entendendo o que o Senhor está dizendo? Só que existem momentos que a crise, a circunstância ou a nossa cegueira é tão grande que o próprio Deus, o próprio Cristo, Ele tem que dar um sacode na gente, para a gente acordar. E nós vemos aqui na palavra de Deus, aleluia, esses discípulos, eles queriam um resultado sem o sofrimento. Eles participaram da glória de Deus, mas não entenderam o sofrimento que o próprio Deus passaria na pessoa de Jesus Cristo em sua morte, aleluia. Isso nos faz entender que crentes imaturos querem receber a glória, mas não querem passar pelo sofrimento. E eu preciso te dizer, meu filho, o sofrimento faz parte do processo para nós nos tornarmos em Deus aquilo que Ele deseja para a nossa vida. Portanto, não fuja dos processos, não fuja do sofrimento. E eu marquei uma frase muito legal, porque não existe glória sem cruz. Se Cristo não fosse até a cruz, não haveria glória para nós, não haveria eternidade, a salvação da nossa vida. E nós temos de Cristo o próprio exemplo para entender: olha, nós queremos vitória sim, mas nós vamos passar pelo sofrimento. Não pule as etapas, porque o sofrimento vai te fazer crescer, o sofrimento vai te fazer aprender, o sofrimento vai te moldar a estatura de homem e de mulher perfeita, como diz a própria palavra. Não existe triunfo sem percas, não há vitória sem sofrimento. Os discípulos se frustraram porque eles queriam a glória, mas eles não entenderam que para a glória chegar, o sofrimento vem primeiro. Quantos estão entendendo o que o Senhor está dizendo? Aleluia! Agora esses discípulos estavam cegos, mas Cristo, mesmo na cegueira deles, estava ali para trazer eles de volta ao caminho. Aleluia! E eu aprendo duas verdades aqui. Primeiro, que Jesus, quando Ele tem um propósito na nossa vida, Ele não desiste de nós, ainda que nós venhamos a tomar uma fuga, uma rota de fuga, Ele não desiste. Segundo, para Ele estabelecer um propósito na nossa vida, Ele tem que nos dar o despertamento. E eu preciso te falar, igreja, o despertamento vem somente pela palavra de Deus, somente pela palavra de Deus. Aleluia! Nós vemos aqui que Cristo, Ele começa a dizer: olha, vocês não entenderam que era necessário que isso acontecesse? E aí Jesus agora começa a dar uma lição de teologia para aqueles discípulos. Jesus agora começa a pregar durante de 11 a 12 quilômetros de Jerusalém a Emaús, dando toda aquela aula de história bíblica, lembrando aqueles homens sobre as promessas que estavam estabelecidas em Cristo desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Talvez Jesus tenha começado a sua aula de teologia para aqueles discípulos que estavam cegos, porque faltou-lhes a palavra de Deus. E talvez Jesus tenha começado falando sobre o plano da redenção a partir de Gênesis capítulo 3, verso 15, onde a primeira promessa foi estabelecida pelo próprio Deus, dizendo: olha, pisará a cabeça da serpente e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Ali começa a revelação do plano da redenção para nós, para toda a humanidade a partir da queda. E Jesus começa a dizer para eles: vocês lembram o que foi dito lá em Gênesis 3? Mas talvez eles ainda estivessem cegos, Sueli. Então ele continuou dizendo sobre Gênesis 22, quando Abraão leva Isaac, aleluia, até o monte para sacrificar, que ali simbolizava o que Cristo faria na cruz do Calvário. Mais
Cordeiro de Deus que apontava para o sacrifício de Cristo. Mas talvez ainda, Marinalva, os discípulos não estavam entendendo. Jesus continuou falando acerca das Escrituras, desde Moisés até aquele momento. Talvez Jesus falou a respeito de Isaías 53, o servo sofredor, que como ovelha muda foi levado a um matadouro, que as pessoas não viam beleza, porque ele foi humilhado, maltratado, mas pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Aleluia! Talvez Jesus chegou também a mencionar Salmos 22, que vai falar a respeito do nascimento, da morte e da ressurreição de Cristo. E naquele momento em que eles conversavam pelo caminho, Jesus ia expondo a palavra que também é Ele. Aleluia! Entende? Que não existe caminho sem Cristo, não existe libertação sem Cristo, não existe, aleluia, igreja sem Cristo, não existe cristão sem Cristo, porque tudo está centralizado em Cristo. E agora Jesus falando a respeito dele mesmo, que foi escrito pelos profetas. E aqueles discípulos que estavam no caminho da rota para fugir, silenciaram-se e começaram a ouvir. Porque quando Cristo fala, o vento e o mar lhe obedecem. Quando Cristo fala, o diabo se cala. Quando Cristo fala, aleluia, nós nos humilhamos e reverenciamos, porque Ele é a própria palavra e nele há autoridade. E Cristo falando dele mesmo, segundo o que foi escrito pelos profetas. E a Bíblia diz que eles chegaram até Emaús, que era o destino dos 2 discípulos. E Jesus fez com que ia mais adiante. Só que os discípulos falaram assim: ô Jesus, sem saber que era Jesus. Imagina a cena. Sabe quando a conversa tá boa? Sabe quando você está conversando e você não quer ir embora? Não quer que a pessoa vá embora porque o assunto tá bom, tá gostoso, você quer continuar o assunto? Era assim que estavam esses 2 discípulos. Só que quem falava era Cristo, não era eles, entende isso? Porque as palavras de Cristo produzem em nós silêncio para as nossas dores, para os nossos desesperos. Aquilo que procede da boca de Deus pode trazer para nós alívio para nossa alma e direção para o nosso caminho. E esses discípulos falaram: olha, está tarde, já está anoitecendo, o dia já está acabando, fica com a gente, entra aqui, passa a noite com a gente, fica aqui conosco, para a gente continuar essa aula de teologia, porque eu estou gostando do que eu estou ouvindo. E a Bíblia diz que Jesus agora entra na casa desses 2 discípulos e partiu o pão. Ao partir do pão e deu graças, aqueles homens tiveram como se as escamas dos seus olhos tivessem sido lançados por terra. Só que imediatamente Jesus ele desaparece, a ponto dos discípulos dizerem assim: nossa, quando ele falava, o meu coração ardia. E o seu coração ardia também? Quando ele falava, eu sentia algo diferente. Quando ele falava, o meu coração novamente foi tomando forma, paixão e amor. Enquanto ele falava sobre as Escrituras, aleluia, o meu consentimento sobre aquilo que estava acontecendo mudou, porque de fato ele era o Cristo ressurreto em que as Escrituras estavam apontando. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Enquanto Jesus expondo as Escrituras no caminho, a fé foi acrescentada ao coração desses homens, ao ponto, aleluia, deles serem tão cheios de fé, e a própria fé naquilo que era dito pelo próprio Cristo ter sido a ferramenta que removeu a escama dos seus olhos. Quer ter sua fé acrescentada? Quantos querem aqui? Se encha da palavra de Deus. Quer ter sua fé acrescentada nas promessas? Se encha da palavra de Deus.
quer ter a sua vida revolucionada pela palavra de Deus, se encha dela, porque cada oportunidade que nós temos de receber de Deus a sua palavra, nós somos fortalecidos pelo próprio Cristo por intermédio daquilo que foi escrito. Oh, aleluia! Pessoas têm buscado tantas coisas e continuam nessa cegueira espiritual. Deus está dizendo: olha, a minha palavra tem o poder de te libertar, meu filho. Se encha dela. A minha palavra tem o poder de te purificar. Se encha dela. A minha palavra tem o poder de mudar de dentro para fora. Se encha da minha palavra, diz o Senhor. A palavra de Deus alimenta a sua vida e você não precisará mais de pão físico para saciar a sua fome, porque a palavra de Deus te sustenta, te fortalece, te encoraja, te coloca de pé e te leva novamente para o rumo correto. Aleluia! Os olhos deles foram abertos, porque ao seu coração a sua fé foi acrescentada pela palavra que o próprio Cristo expondo. Aleluia! E a Bíblia diz que quando Jesus entrou, assentou-se com eles na mesa. Gente, eu sempre falo isso, mesa representa comunhão, mesa é um lugar de diálogo, mesa é um lugar de intimidade. Jesus sentou-se com eles porque nos planos de Jesus já havia algo a ser estabelecido ali. Convide Cristo para sentar contigo na sua mesa, convide Cristo para entrar na sua casa e ficar com você. O pão que Jesus partiu naquele momento era material, entende, Marinaldo? Mas aquilo que Jesus estava dando no caminho era o pão espiritual, o pão vivo que desceu do céu, alimentou, aleluia, a fome deles, abriu o coração deles para, aleluia, ver do verdadeiro evangelho e fizeram retornar, porque a Bíblia diz que depois que eles perceberam que era Cristo que estava com eles, que era Cristo que caminhou com eles, que era Cristo que falava dele mesmo por intermédio daquilo que havia sido escrito pelos profetas, eles disseram assim: não, vamos voltar para Jerusalém, porque junto com os outros é o nosso lugar. Vamos voltar para Jerusalém para anunciar que de fato Jesus ressuscitou. Ou seja, o mesmo caminho que eles levaram para fugir foi o mesmo que fizeram eles voltarem, porque algo mudou dentro deles. Talvez o seu coração hoje esteja parecendo um cubo de gelo. Talvez as adversidades, os problemas, sua própria opinião sobre muitas coisas fizeram com que aquela paixão, aquele amor, aquele fogo pela palavra, a presença de Deus se extinguisse dentro de você. Mas eu quero te dizer que aqui nessa igreja tem palavra, e aonde tem palavra de Deus tem manifestação da glória de Deus, porque Cristo é o verbo, Ele é a própria palavra. Ele disse: haja e ouve todas as coisas, e neste lugar, aleluia, a palavra não vai deixar de ser pregada, porque é pela palavra que nós iremos crescer mediante a Cristo, aleluia. O caminho que eles levaram para fugir foi o mesmo caminho que eles voltaram para Jerusalém, porque a palavra de Deus inflamou o seu coração, e eles dizem um para o outro, não ardia o seu coração quando ele falava. Quando é a palavra de Deus que é pregada, a gente sente algo diferente. Quando é a palavra de Deus que é ministrada, que é derramada sobre nós, o nosso coração bate mais rápido, fica acelerado, a gente soa na mão, a gente fica inquieto na cadeira, a gente tem vontade de fazer alguma coisa, porque a palavra de Deus, aleluia, a Bíblia vai dizer que é como espada cortante de 2 gumes. E onde essa espada chega, ou ela chega para ferir, ou ela chega para ressuscitar, porque esta é a palavra de Deus, aleluia. Eu não sei
qual foi o motivo que te levou pelo caminho da fuga, te fazendo ficar cabisbaixo, te fazendo ficar murmurando, lamentando sobre o que se deu, que fez você tirar o foco da promessa, da palavra de Deus. E nós vamos ver no livro de Atos, adiante desses acontecimentos, que o próprio Cristo disse: olha, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O lugar desses discípulos não era em Emaús, era em Jerusalém, para que eles fossem cheios da presença de Deus, do Espírito Santo. Oh, aleluia! E agora eles voltaram e celebraram juntamente com os outros e testificaram sobre a vida que Cristo de fato ressuscitou. E eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida, porque eu já tomei posse para mim. Nós precisamos falar mais do Cristo vivo e menos dos problemas. Nós precisamos falar mais daquilo que Cristo realizou no Calvário e menos daquilo que muitas vezes querem tirar a gente de olhar para a cruz. Se a igreja focasse mais no Cristo que ressuscitou, se cada um de nós focássemos mais na obra redentora da graça, na palavra de Deus, na palavra, a palavra é o próprio Deus falando com a gente. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai tocar no fundo da sua alma. Não é o que eu falo, não é o que o pastor fala ou qualquer um outro fala. Se não for, aleluia, regado de unção, autoridade de Deus, sendo a palavra de Deus, não vai surtir efeito. Mas nós estamos falando da palavra de Cristo. A palavra de Deus. Essa palavra que nessa noite está sendo ministrada sobre nós. Você não precisa de mais nada, somente da palavra de Deus. E essa palavra pode te direcionar novamente ao caminho. Eles voltaram para Jerusalém, testificaram que o Cristo, que as mulheres, aleluia, ouviram falar no sepulcro que havia sido ressurreto, era o mesmo Cristo que caminhou com eles no campo. E muitas vezes o Senhor, Ele vai andar do nosso lado para vivificar a nossa fé. E o Senhor ministrou no meu coração. E é tempo de nós tomarmos posse dessa verdade. Nós temos andado por caminhos de fuga, de rota, porque nós muitas vezes estamos descontentes pelo rumo que as coisas estão indo. Cuidado, porque Jesus vai encontrar com você no caminho para dizer: olha, não é por aqui, é por ali. Permanecer em Jerusalém, meu filho, porque ali vai ser o epicentro da minha glória, para depois se manifestar na Judeia, em todos os confins da terra. Eita glória! É a palavra de Deus. Permita que essa palavra inflame o seu coração, crente, a ponto de você sentir novamente o ardor de Deus dentro do seu coração, como antes, o primeiro amor, aleluia, quando nós não medíamos esforços para estar na presença de Deus, porque nós nos sentíamos inflamados pela glória de Deus, aleluia. Esta palavra quer acender o seu coração nessa noite. Essa palavra, aleluia, quer inflamar a sua alma. Esta palavra quer te marcar, aleluia, quer te fazer vivificar. Esta palavra, aleluia, quer te ressuscitar. Deus está falando conosco nessa noite. Que a caminho de Emaús, o Senhor, Ele vai se encontrar conosco para nos fazer voltar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus.